O que eu vou falar para você aqui hoje pode parecer contra tudo aquilo que você acredita e que você sabe sobre a vida. Mas se você estiver passando por um momento difícil, seja ele emocional, seja ele de saúde, seja ele financeiro, qualquer situação difícil na sua vida, não tente resolver estando nesse estado emocional de desespero, de preocupação, de culpa, de medo que você está. Você não vai conseguir resolver. Ao invés disso, você vai fazer alguma coisa que você ama, vai se divertir, vai fazer um exercício, se essa for a sua praia, vai ouvir música, vai ler um livro, vai caminhar, vai cozinhar. Você tem que saber o que você gosta de fazer, você tem que se conhecer. Porque só se conhecendo você consegue vencer na vida e eu vou te explicar cientificamente o porquê disso. Então fica comigo aqui. Olha, gente, quando nós, né, quando essa máquina aqui, nosso avatar, nosso corpo, ele está em modo de sobrevivência, que é esse estado onde a gente está preocupado, ansioso, com medo, desesperado com as situações da vida. Quando a gente está nesse modo de sobrevivência, algumas funções mais nobres, elas param de funcionar. A criatividade para de funcionar. A capacidade de resolver problemas, de enxergar oportunidades para de funcionar. Porque vamos voltar lá atrás. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá na época das cavernas, os nossos ancestrais, eles precisavam sair para caçar, para conseguir o alimento. E toda vez que eles saíam das cavernas, eles poderiam encontrar algum predador e iam acabar com a vida deles, né? Se eles dessem mole. Então, o que acontecia? Nesse momento que eles saíam para caçar, eles tinham que estar em alerta o tempo todo. Ou seja, eles tinham que estar ali em estresse constante, em alerta, para perceber o mínimo movimento, porque qualquer movimento estranho atrás de uma moita pode ser, ó, um leão querendo abocanhar, né? Não é verdade? Então, eles tinham que estar nesse estado emocional de alerta o tempo todo. Só que o que causa no organismo esse estado de alerta o tempo todo? Quando a gente está em modo de sobrevivência, quando os nossos ancestrais estavam em modo de sobrevivência, o que o corpo percebia? Opa, tem perigo aqui. Então vamos priorizar o quê? Vamos priorizar a luta ou fuga, né? Vamos ficar alerta aqui, porque qualquer coisa a gente sai correndo, qualquer coisa a gente luta para a sobrevivência. Então o sangue, né? Ele automaticamente ele saía de determinados lugares, ele sai de determinados lugares e vai para as extremidades. Digamos que você fica com mais energia para correr e mais energia para lutar. E aí o corpo, como não é bobo nem nada, o que ele faz? Opa, vamos parar aqui a digestão, vamos parar aqui o combate a algum micro-organismo que esteja infectando a gente, vamos priorizar primeiro a sobrevivência, né? Porque o corpo é inteligente, é uma máquina que funciona sozinha. Então, ele tem certos mecanismos de autorregulação. E aí, gente, quando você está nesse estresse, o corpo para de pensar em descobrir problemas. O corpo não consegue pensar numa forma de você conseguir um dinheiro para pagar um boleto. O corpo não consegue pensar que você pode procurar um médico diferente, saber uma segunda opinião para ver se tem algum tratamento alternativo para o seu problema de saúde. O cérebro não consegue pensar, porque o córtex pré-frontal, ele só funciona em equilíbrio quando tiver nesse modo no modo de criação e não no modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência é lutar ou correr. O resto fica paralisado, fica em stand-by, tá? Então, o contrário também é verdadeiro. Quando o predador lá, vamos pensar assim naquela gazela que está fugindo do leão. Naquele momento ela está correndo na savana, correndo para fugir do leão. Então, assim, o sangue, tá tudo indo para as extremidades, para ele correr, né, ou lutar. Ele não está fazendo digestão ali naquele momento. Tanto que alguns animais, quando estão ali achando que vão morrer e tal, o que acontece? Eles liberam fezes, liberam urina. Por quê? Porque o organismo libera mesmo, não tem a capacidade de se autorregular adequadamente, né? Ele tá priorizando outras coisas. Quando a gazela consegue escapar do leão,
daqui a uns minutinhos ela tá lá pastando naturalmente, normalmente, na maior calma e na maior paz. Não é assim que acontece? Só que a gente vive no mundo atual, a gente não tem que sair da caverna para caçar. A gente não tem um leão esperando a gente ali fora na próxima moita. O leão de hoje em dia é isso que eu falei para vocês. É o boleto, o leão é a doença, o leão é o estresse, é a preocupação, é o medo, é o desespero, né? Então, esse leão, ele não fica só um momento, ele fica por várias, várias horas do nosso dia, né? Então, você pode pensar que a longo prazo, olha o estrago que viver no modo sobrevivência pode causar para a sua saúde. Quando o seu sistema imunitário não está funcionando, quando a sua digestão não está funcionando, pode aparecer doenças, o teu sistema automático de reparo de DNA não funciona, né, podendo ocasionar um câncer. Então, olha o perigo de você viver 24 horas estressado. E você não vai conseguir achar uma solução para o seu problema. Não vai. Nesse modo, você não vai. Conhecendo como funciona o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro-sistema nervoso, como ele comanda o nosso corpo, conhecendo isso, você entende o porquê que eu falei no início do vídeo, que você, se você tiver algum problema, você vai fazer alguma coisa que você gosta? Porque neste momento, quando a gente faz alguma coisa que gosta, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente ama, quando a gente está em paz, está em equilíbrio, está calmo, o nosso sistema está equilibrado, está regulado, está tudo funcionando adequadamente, perfeitamente, o nosso córtex pré-frontal, que fica, né, nessa parte, nessa região anterior do cérebro, ele é liberado para ter criatividade, para pensar em situações que vão te trazer respostas. O teu sistema está funcionando de forma plena, está funcionando de forma integral e íntegra. Tá? O teu cérebro vai conseguir pensar de forma correta, direita, racional. Você vai conseguir pensar racionalmente. Quando você está em paz, calma e equilíbrio, você consegue achar as soluções para aquilo que você quer. As respostas chegam até você. Você já deve ter vivido isso. Você já deve ter vivido alguma experiência na sua vida em que você estava estressado, que você estava com raiva e não conseguia chegar a lugar nenhum. Aí, a partir do momento que você relaxou, você esqueceu, você foi fazer outra coisa, a resposta, veio na sua mente. Quem nunca foi fazer uma prova, sabia a matéria e estava tão nervoso que na hora deu branco? Porque não está funcionando o teu córtex pré-frontal, não está funcionando, as regiões ligadas à memória não estão funcionando corretamente, porque você está estressado. A partir do momento que você sai daquele lugar de estresse, sai da sala de aula, né, do seu local de prova ali, você relaxa, pronto, acabou, as respostas vêm na sua mente. É porque é assim que funciona o nosso cérebro e sistema nervoso. A nossa máquina, essa máquina aqui que a gente chama de corpo, ela funciona dessa forma. E você compreendendo isso, gente, você consegue sair de qualquer situação. Por isso que muitas pessoas, gente, conseguem até curas milagrosas. Sabendo de uma história que uma pessoa me contou que o pai dela estava com um problema gravíssimo de saúde, não tinha saída para ele, ia começar um tratamento paliativo, né, para melhorar a qualidade de vida dele. E, ao contrário do que a maioria faz, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu viajar. Ele queria voltar para Portugal, que era a cidade natal dele, visitar alguns familiares, visitar lugares onde ele viveu na infância. E a filha dele acatou. Ela sentindo ali que seriam os últimos momentos com o pai, ela resolveu fazer essa vontade dele, né? Então, os dois foram para Portugal, passearam, visitaram lugares que ele viveu na infância. Foi uma viagem incrível, incrível. E ela falou que ela viu o pai dela feliz, ela viu outro pai dela. O que aconteceu depois que eles voltaram, gente? A doença que ele tinha entrou em remissão e ele ficou curado. Olha só o poder que é você sair do modo de sobrevivência e deixar o teu corpo, o teu cérebro, o teu sistema nervoso trazer para você as respostas. Não adianta nada você ficar estressado. Não adianta, você não vai conseguir resolver nada. Então, por isso que o meu conselho hoje para você é simples. Tá com problema? Vai se divertir. Tá com alguma dificuldade? Vai
rir, vai ver algum vídeo engraçado, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai tomar um banho quente, vai relaxar, relaxa. Relaxa que a resposta vem, tá? E, e é isso, gente. Quando a gente se conhece, quando a gente simplesmente é aquilo que a gente veio para ser, tudo flui para nossa vida, tudo acontece. É você se conhecer, é você conhecer aquilo que te faz bem, o que hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas, desde a infância, elas estão doutrinadas a buscar aquilo que a sociedade quer que elas busquem, a buscar uma profissão que vá dar dinheiro, ou que vá dar estabilidade, sem saber se é aquela profissão que vai realmente fazer ela feliz. E por isso que tem tanta gente extremamente qualificada aí sem dinheiro, infeliz, doente, porque poderia, se a pessoa se conhecesse as suas qualidades, se conhecesse as suas potencialidades, aquilo que ela recebeu quando ela chegou aqui, né? Porque esse avatar aqui, ele vem com um conjunto de características únicas de cada pessoa. Quando você entende esse avatar, isso aqui, quais são os dons, os talentos inatos desse avatar, e você agir com isso nas suas mãos, você vai muito mais longe, você se destaca dos demais. Mas a nossa sociedade ensina que a gente tem que se colocar numa caixa, tem que se colocar é, ali, tem que ser aquele padrãozinho igual a todo mundo, igual a manada. Gente, não faz sentido. Vamos começar a mudar essa forma de pensar. Vamos começar a priorizar o autoconhecimento, a conhecer o que me faz bem, o que eu quero, o que eu quero para mim, o que você sempre quis para você, o que você sempre quis e te podaram. Olha lá para tua infância, vê lá se você está hoje no lugar em que você desejava estar na tua infância. E me diz aí, coloca aqui nos comentários, você está no lugar que você queria estar quando era mais jovem? E se você tá, você tá feliz? Não tá? E se você não está também, tá feliz ou não tá? Vamos compartilhar aqui. Porque eu vivi exatamente isso que eu estou falando com vocês aqui. Eu também fui doutrinada a seguir determinado caminho. Não era o caminho que eu queria seguir, gente. Não é o caminho que eu queria seguir. Eu cheguei em determinado ponto na minha vida que hoje eu tenho necessidade de mais e eu não sei o que fazer. Quer dizer, eu não sabia o que fazer na época. Hoje eu sei como que eu posso ser plenamente feliz, porque o resto é consequência. A saúde é consequência, a prosperidade é consequência de você ser quem você veio ser, não quem disseram que você deveria ser. Gente, eu acho que eu filosofei demais nesse vídeo aqui, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada para vocês. Eu quero que vocês entendam que não adianta você resolver um problema no mesmo lugar onde ele foi criado. Então, sim, divirta-se, sim, cante, dance, sim, se ame, porque o resto vem por consequência. Um super beijo e até o próximo vídeo.